Olá, galera do Podcast PL. Hoje nós temos o prazer de receber Rosimeire, Meire Mariposa conosco. Ela que é símbolo de força, de alegria e veio fazer um bate-papo com a gente aqui hoje. Meire, muito obrigado por ter vindo. Obrigada, Ronaldo. É muito bom, gratificante, né? Ser chamada, né, para uma coisa tão importante, e eu tô falando que é muito bom, porque muitas das vezes nós conhecemos as pessoas, mas não sabemos a história, né? Meu nome é Rosimeire, né? Sou casada com Jefferson, tenho um filho que chama João Vitor. Eu falei com ele, minha vida é muito simples, uma história simples, mas, assim, marcada, né? De muitas coisas, de muitas conquistas, vitórias, alegrias, né? Alegria, tem a tristeza, né? Também, mas, acima de tudo, o que eu falo, porque eu fui resgatada, né? Porque a vida inteira nasci no berço católico, sou católica até hoje, mas até certo tempo eu não entendi o que era ser católica. É chamado católico de nome, né? De nome. Todo perguntar para não falar que não tinha religião nenhuma. Não tinha religião, era católica. Né? Então, assim, sempre participei das coisas da igreja, mas ainda não tinha aquela visão do que é ser igreja. Né? Uhum. E fui vivendo minha vida do jeito que eu podia viver, né? Ia para a missa de manhã, de tarde, mas chegou certo tempo, certo momento da minha vida que eu larguei da igreja. Larguei de tudo, né? E falei assim, agora eu vou estudar, vou viver minha vida, eu quero viver minha vida. Como se diz? Veio a rebeldia. Sou dona de mim agora. Sou dona de mim. Sei de tudo. Dona de si e fui viver, né? Mas chegou certo tempo, toda vida eu fui muito agitada, ainda sou agitada, mas hoje eu me controlo, né? Um pouquinho, né? Um pouquinho. Mas só que chegou certo tempo que eu fazia várias coisas ao mesmo tempo. Uma delas eu fui ser jogadora, me arrisquei, ser jogadora de futebol. Você tá com quantos anos mesmo? Eu estava lá com uns 18, 19 anos, então fui ser jogadora. Mas só que nessa euforia da vida, né, muitas vezes eu larguei, esqueci, né, desse Deus que faz tudo pra gente, né? E num certo momento eu fui julgar, né, acabei me machucando, acidentando, nem sei por quê que eu me acidentei, né, e sempre me perguntava, falava, Senhor, no auge, eu achei que eu estava no auge da minha vida, né? Você sempre acha que você está no seu auge. O seu melhor momento o seu melhor momento é aquele. Para mim, o meu melhor momento era aquele. Então eu falei, meu Deus, o que é isso? Foi muito sofrimento na época, né? E eu falava, sempre me perguntava assim, meu Deus, por que desse sofrimento? Por que eu fui machucar logo agora? Né? Mas ainda não tinha. Eu conversava com o Senhor, mas não tinha noção que ele me ouvia. E muitas das vezes lá eu fiquei internada com eles falando que ia amputar minha perna. Que chegou nesse nível? Chegou nesse nível. Então eles falavam assim, não sabemos o que fazer com ela. A situação realmente é amputação. Nossa. Mas nós vamos esperar a perna dela dar gangrena, né? Você é uma menina de 18 anos escutar isso no seu auge. No meu auge. Aí eles falaram comigo assim, vamos esperar a perna dela escurecer, porque vai escurecer, porque ela tá com hemorragia muito grande. Vamos esperar. Escureceu, nós cortamos. Que isso? E fiquei internado um mês. Imagina ser um mês internado. Um mês lá. Não, eu já punha, eu sentava numa cadeira de roda, colocava uma fita na perna, uma dessas faixas, e saía pro hospital. Andando, que eu não conseguia parar. Os médicos achavam aquilo impossível, mas eu andava. Aí, lá era o bloco cirúrgico, lá a especialidade lá de ortopedia era dia de quarta. Então, toda quarta tinha um especialista lá para estudar meu caso, para me operar, para amputar a perna. Chegava no bloco, aí eles falavam assim, não, hoje não. Vamos esperar para a próxima quarta, vamos esperar o retorno dela. E lá a Rosimeire ficava. E eu só falando, gente, mas que situação é essa? Aí, glória a Deus, um certo tempo o médico foi e falou assim, não, sua perna não vai para frente, não vai para trás. Nós vamos te transferir para o Hospital das Clínicas, porque lá é referência, né, em Minas Gerais, em ortopedia. Vamos ver o que o ortopedista lá fala, né, a respeito dessa situação sua. Mas chegando lá, ele optou para não amputar mesmo,
para colocar um gesso e ir para casa. Ótimo. Depois de um mês já, sei lá. Um mês lá. Aí com esse gesso eu fiquei vários dias, foi 2 anos de muleta, né, para recuperar. E eu sempre me questionando, eu falei, Senhor, por quê? Mas Deus é tão bom que depois desses 2 anos, nessa caminhada de tratamento, de hospital, de tudo, eu conheci Jefferson. Né? E nesse conhecer eu ainda estava em recuperação, né? E à medida que eu conheci ele, nós fomos namorando e o Senhor foi e me chamou. E como é que foi esse chamado, meio? Olha, você vê, o chamado foi muito interessante. Eu lá em casa, lá mais Jefferson, lá, beleza, chegou uma vizinha que hoje ela é até evangélica, falou comigo assim, ô Rosimeire, nossa, tá tendo um grupo tão bom aqui na igreja de Santo Antônio, vamos? Eu tô assim, mas é que dia? Era dia de segunda. Aí ela falou assim, vamos lá, você vai gostar. Ô Jesus. Eu tô assim, vou. Ainda fui levando o Jefferson, quando eu cheguei lá, a Ariana que tava pregando. Eu chorei do começo ao fim da pregação dela. Eu falei, Senhor, eu quero isso pra mim. Eu falei, isso é meu. Achei o meu lugar. É aqui que eu quero. Aqui que eu quero, aqui que eu vou ficar. E isso já vai para 20 anos. Nossa, já tem isso tudo mesmo. Já, 20 anos de renovação. Passa depressa, né? Aí isso já tem 20 anos. E aí foi a minha caminhada e certo dia, eu assim, do nada, o Senhor virou para mim e falou comigo assim, você quer saber por que você machucou? Aí eu falei, meu Deus, quem tá falando comigo? O Senhor falou, você quer saber por que você machucou? Aí eu falei, Jesus, então me fala. Ele falou comigo assim, eu tive que te parar para você me ouvir. Então, assim, ele permitiu, né, que algo acontecesse. Que algo acontecesse pra comigo. Frear um pouco a sua euforia. Euforia para me ouvir ele. Porque ele queria falar comigo, né? Porque eu sei que todos nós somos chamados no ventre da nossa mãe, né? Mas muitas das vezes a gente acaba fingindo que não está escutando. E ele precisava, né, que eu escutasse algum propósito, né? Uhum. Ele foi e me falou. Eu era assim muito assim revoltada, perguntando por quê, né? Aí você vê a misericórdia dele é tão grande que ele falou comigo. Eu tive que permitir, porque o Senhor ele não manda, ele só permite. Sim. Né? Ele permitiu que acontecesse para que você me ouvisse. Essa foi a primeira vez que você ouviu assim, o Senhor mesmo? E também no hospital, quando eu estava lá, ele falava comigo, você vai andar com as suas pernas. Mas só que ele começou a falar comigo no hospital, você vai andar com suas pernas. E eu ficava, que isso, gente? Mas eu já sabia que eu não ia ocultar, mesmo os médicos com esse diagnóstico, né? Eu já sabia porque o Senhor já tinha falado comigo. Eu sabia alguma coisa dentro de mim já falava. Te movia a acreditar que não ia acontecer nada. Que não ia acontecer. Tanto que o pessoal falava comigo assim, coitadinha, porque minha perna assim desfiou, né? Eu fiquei assim, pelos médicos, o diagnóstico dos médicos que eu tenho, eles falam comigo que eu não tenho condições de andar. Pelo raio-x, pelos exames que eu tenho, ele falou comigo assim que eu sou uma pessoa que não tem como eu estar de pé. Ele falou que a medicina não me explica, porque não tem explicação. Mas tem Deus para explicar. Mas tem Deus, porque ele me falou. É tanto que meu pé não tem como eu movimentar, andar com a situação que é meu pé, porque eu não tenho nervo para poder fazer os movimentos dos pés. Nossa. Né? Não tenho joelho. Que o doutor João Indiano falou comigo assim, o falecido, né? Uhum. Ele falou comigo assim, você não tem joelho para você ficar em pé. Porque a gente tem que ter cartilagem. Porque senão você não andaria, você morreria de dor. E eu não tenho. Então ele falou assim, você não tem explicação para você estar aqui. Eu tô assim, tem. Deus, né? Deus. Porque ele falou comigo que eu não ia. Ele falou comigo que você não tem condições de ajoelhar, você não tem condições de subir escada, você não tem condições de andar, você tem que andar só de muleta. Nossa. Né? E eu estava ainda em tratamento de muleta, né? Eu precisando trabalhar, fui para entrevista de emprego,
coloquei minha muleta em casa. Como é que eu chego lá de muleta? Não tem Não tem jeito. como eu chegar de muleta. Falei, Senhor, me deixa eu firme, não deixa eu cair no meio desse povo, não. E fui. E o médico falou comigo, só assim, olha, você não tem condições de subir escada, você não tem condições de pegar peso, você não tem condições de andar, você não tem condições de muita coisa, né? O meu primeiro emprego depois do acidente foi trabalhar com os idosos lá no Haiti, que é uma escada gigantesca. Os idosos, para ajudar os idosos, né? Tem que ter força. Tem que ter força e andar o tempo inteiro para cuidar deles. E não só a força física, tem que ter a força mental. Tudo envolvido. É impressionante, né? Tudo envolvido. Além de tudo, andar para ir para lá também, que é um morro enorme. É enorme a distância. E eu tava de muleta quando eu fui pra entrevista, deixei a entrevista e falei, Senhor, me ajuda aqui a andar, ficar pelo menos de pé pra fazer a entrevista. Né? E assim foi indo. Glória a Deus, né? Fui mesmo nesse chamado que o Senhor me deu, porque eu já senti essa alegria no coração, né? Fui lá para renovação. Curiosidade, Meire, que muita gente não entende, né? Até eu também não entendo muito, não. Mas esse escutar de Deus, Meire, é que você fala com tanta simplicidade que muitas pessoas não vão entender. Essa menina é louca, que ela vai escutar Deus assim. Mas é louca, mas como que é sentir? Como que você escuta Deus? Vamos simplificar. Olha, assim, igual você falou assim, assim, pra mim é tão natural, né? É tão natural que quando nós estivéssemos batendo papo aqui. Porque ele fala comigo. Ele fala comigo. Na última vez, agora, e eu tenho assim, são vários testemunhos dele falar comigo. Um que eu falo agora, que eu até falo com o pessoal, porque eu sou muito assim, de momento, eu sou muito alegre, né? Sim. E nós fomos para uma virada de ano lá na minha terra. E lá, eles contrataram um cantor de forró para tocar, para virada do ano, né? Então, naquela alegria, tudo com a família lá, eu comecei a dançar, que eu gosto demais de dançar. Aí eu comecei a dançar sozinha lá, chamando meus primos e tal. Comecei a dançar, forró. Aí minha irmã falou comigo, e eu estava ali perto, ao redorzinho, mas não estava próximo do palanque, né? Mas estava ali dançando, tudo bem. Aí minha irmã falou comigo assim, não, Meira, vem pra cá, vamos próximo do palco, vamos dançar lá. Eu, opa, lógico, é que eu vou. E fui pra próxima do palco. E lá, e não tava dançando com ninguém não, tava dançando sozinha, né? Minha irmã sozinha, eu sozinha. E comecei a dançar lá perto do palco, lá remexendo mesmo lá. O Senhor virou pra mim e falou comigo assim, filha, por que dessa alegria? Por que dessa alegria falsa? A alegria que eu te dou não é suficiente? Olha ao seu redor quantas pessoas que também estão nessa alegria falsa e estão sofrendo tanto e você não intercedeu por eles? Eu só falei, Jesus. Não, isso foi mal ainda. Eu falei, Senhor, desculpa. Eu só falei, Senhor, desculpa. Desculpa, sentei, fui pro meu lugar, lá no que Jefferson estava sentado, sentei e fiquei o resto da noite de castigo. O resto da noite, foi a virada, todo mundo gritando, menina, que tem, Rosimeire? Todo mundo gritando, alegre, e eu sentei de castigo. Falei, Senhor, perdão. Ele não deixou. Até então, que eu estava dançando mais próximo lá de Jefferson, mais tranquilo no meu cantinho, ele permitiu. No momento que ele viu que minha carne sobressaiu, me dominou, ele falou, que alegria é essa? Por que dessa alegria? Então, assim, é muito forte, sabe? Assim, o chamado que Deus tem, a conversa que Deus tem com a gente. Mesmo que a gente dá aquelas escorregadas, sabe? Ele vem... Puxa a orelha de novo. Puxa a orelha da gente. E eu falo assim, se eu sei que vocês também são muito devotos de Nossa Senhora, não sei se você já ouviu contar do testemunho que eu tenho com a Nossa Senhora, que é fortíssimo. Não, conta pra gente. Então vou contar pra vocês. Conta pra gente aí. Fala da nossa mãe. Um bom católico precisa de Nossa Senhora, né? Tem que ter a mãe nossa mãe. Pois é. Quando nessa minha caminhada, né, além da intimidade que o Senhor me permitiu, né, porque não que eu sou digna, é porque Ele permitiu mesmo. Quando eu ouvi a música de Maria, a primeira vez lá na renovação,
Até que fala assim, os anjos, Maria está aqui. Quando eu olhei para a porta, eu vi Nossa Senhora entrando. Foi a primeira vez que eu vi Nossa Senhora entrando. Ela entrava dançando. Mas eu nunca contei para ninguém, porque eu falei, eu sou doida. Ninguém vai acreditar. Ninguém vai acreditar. Você já joga perto do avião e começa a falar isso. Eu falei, é doida. Aí deixou. A segunda vez que eu vi Nossa Senhora, eu estava lá no fundo da igreja, o pessoal começou na oração profunda, e eu sumi. Eu fui arrebatada da igreja, só ficou meu corpo. Meu corpo em pé lá. O Senhor me arrebatou para um hospital. Na hora que eu cheguei no hospital, tinha essa moça que é conhecida aqui na Lagoa, que ela praticamente ela morreu. Sabe? Na hora que eu cheguei, ela estava morrendo. Eu vi a alma dela saindo do corpo. Na hora que eu cheguei, estava Nossa Senhora, e Nossa Senhora só anda com os 2 anjos. Estava Nossa Senhora próximo dela e os 2 anjos de guarda com a Nossa Senhora. E Nossa Senhora. E na hora que eu entrei no quarto, a mãe dela começou a gritar. A mãe dela começou a gritar porque ela estava morrendo. Aí os médicos tirou a mãe dela de dentro do quarto, começou a fazer toda aquela situação lá, né, para ressuscitá-la. Na hora que eu cheguei, Nossa Senhora, a alma dela já estava saindo do corpo. Nossa Senhora colocou as mãos e falou: ainda não é hora, filha. E voltou, e ela me permitiu ver isso. Toda a situação, eu, né, como do jeito que a gente é incrédulo, né? Tô ficando louco. Aí nesse meio tempo que ela voltou, os médicos falaram: não, ela voltou. A mãe dela, naquele desespero, tudo voltou, né? O Senhor me permitiu que eu voltasse para a igreja. E no outro dia eu fui na casa dela. Ela ainda estava no hospital, mas eu fui lá encontrar a mãe dela. E falei com a mãe dela. Falei com ela tudo que eu tinha visto lá no hospital. E a mãe dela me confirmou que tudo tinha acontecido, porque eu presenciei. Eu presenciei Nossa Senhora falando com ela que não era a hora dela ainda. E eu vi Nossa Senhora pela segunda vez. São fatos assim, que assim, é só gente doida, né? em frente daqueles que não creem, né? Que não creem. Né? Falam assim, é loucura. Loucura. E a terceira vez que eu vi Nossa Senhora, e dessa vez assim foi assim marcante para mim, porque na renovação, há muitos anos atrás, a renovação não é o que é hoje. Sabe, a renovação era muito assim, deixava Nossa Senhora de lado. Não que nós temos que endeusar Nossa Senhora, porque ela não quer isso. Ela nem precisa disso. Ela nem precisa disso. Ela nem precisa disso e nem quer, né? Mas só que Nossa Senhora era largada de lado. Verdade. E eu larguei Nossa Senhora de lado. Né? Mesmo eu tendo essas 2 experiências com Nossa Senhora, a gente vivia meio um protestantismo dentro da própria renovação. Isso mesmo. Então, assim, eu tive esses 2 episódios no começo da minha caminhada com a Nossa Senhora, mas larguei Nossa Senhora de lado. Eu não falava em Nossa Senhora e era só mesmo, né? Jesus, Espírito Santo e Nossa Senhora nada. Né? Abandonei. Mas como Deus é misericórdia, ele sabe de tudo, né? Minha mãe adoeceu. E deu essa ferida no pé, ficou internada lá, e os médicos tudo falando que tinha que amputar a perna dela, que ia amputar, né? Porque corria o risco da infecção generalizar, tinha que amputar. Eu ajoelhei lá na igreja, na renovação, isso foi na quarta-feira, ajoelhei e falei: Nossa Senhora, eu sei que eu te deixei de lado há muito tempo, mas eu te peço, eu sei que a senhora está aqui, eu te peço, interceda com seu filho, por minha mãe, não permita que a perna dela seja amputada. Na hora, ela apareceu para mim. Na hora ela apareceu para mim na igreja, linda, maravilhosa, e falou comigo assim, filha, eles não vão amputar a perna da sua mãe. E ainda falou comigo assim: eu digo para você ainda, filha. Falou comigo desse jeito: eu digo ainda mais para você. Lá onde que sua mãe tá, são 3 pessoas no quarto. Uma filha vai embora para casa. A outra vai ser transferida. E a outra vai pro meu filho. Vai voltar pro meu filho. Isso foi numa quarta. Na hora que Nossa Senhora falou comigo que eu vi, eu já levantei do banco, já fui lá pra frente, peguei o microfone e já dei o testemunho, porque eu tava tão assim, fora que a situação com minha mãe, né? E falei: gente, glória a Deus, Nossa Senhora falou comigo aqui agora,
que minha mãe não vai amputar a perna dela, porque até então a gente tava lutando para não amputação da perna. Sim. Ela falou assim, eu falei, gente, Nossa Senhora falou como é que é agora, que minha mãe não vai ter a perna amputada. Não vai ter a perna amputada. Então foi aquela alegria, todo mundo dando glória a Deus, a igreja, né? Aquela euforia, ótimo. E na quinta-feira, eu que ia ficar com ela, porque cada dia passava 24 horas lá com a mamãe. Com ela. Revezava. Então era meu dia. Quando eu cheguei, gente, no quarto, só tava a mamãe. Só tava a mamãe no quarto. Aí eu falei assim, uai mãe, cadê o pessoal? Ô menina, você acredita que essa aqui foi transferida pro setor de câncer, que descobriu que ela tinha câncer? A outra, os filhos dela levou pra casa. Nessa hora a ficha caiu, bem. E eu falei assim, eu não podia, o que eu podia fazer? Nada. Aí o que eu fiz? Peguei minha mãe, coloquei numa cadeira de roda, né? E lá no 12º andar tem uma capelinha, né? Falei assim, mãe, vão lá na igreja, vão lá no Santíssimo, vão para a última instância. Se dá para apelar, vamos. Vão para a última instância. E não podia falar nada. Mãe, vão para a última instância. E minha mãe boa, conversando. Vão para a última instância. Coloquei na cadeira e fui. Cheguei lá no 12º andar, o Santíssimo, uma imagem enorme de Nossa Senhora, e eu toda recatada, porque católico é idólatra. Católico não pode pôr mão na imagem, que é idólatra. Eu ainda tava com esse pensamento. Sim. Só falei, mãe, põe a mão em Nossa Senhora aí. E pede ela a cura. E eu também, na hora que eu pus a mão, falei, Nossa Senhora, ela só virou, ela veio nos acompanhando. Ela falou comigo assim, filha, sua mãe já não é mais desse mundo. E que honra da sua mãe, né? Ter a própria mãe vir buscar ela. Meu Deus. Não, falou com ela assim, filha, a sua mãe já não é mais desse mundo. E mamãe na cadeira de rosa, conversando comigo, eu tenho foto que nós tiramos lá na capela. Sabe, eu fui embora assim, sem poder falar com ninguém. Mas eu sabia que mamãe, era dias, mamãe não... Isso foi na quarta, quinta, sexta. Quando foi na quarta, mamãe morreu. Uma semana depois, gente. Uma semana depois. E na hora que minha mãe morreu, numa madrugada, né, minha irmã que estava com ela lá. E nós levamos, ela foi pro CTI, minha irmã estava com ela, né, depois passaram pro CTI, eu fiquei com ela lá e fui embora. Nós entregamos ela no CTI, não podia ficar ninguém, nós fomos embora. Quando foi de madrugada, era mais ou menos 1h da manhã, eu estava no apartamento ainda, começou a chover. Aquela brisa fininha, levinha, caindo, a janela aberta, caindo em mim. Eu não levanto. O Jefferson que tem que levantar. Para poder fechar a janela, seja o que for, eu não levanto. Eu dei um pulo da cama. Nossa, mãe, tá chovendo, João Vitor vai molhar. Fui lá, fechei a janela. Na hora que eu fechei a janela, que eu voltei, que eu deitei, eu falei que não deu tempo de eu dormir. Não deu tempo. Eu fui arrebatada de novo. E fui lá no hospital onde a mamãe estava. Eu cheguei no hospital, gente, na hora tava os dois anjos e Nossa Senhora. Mamãe assim, a cama assim, cabeceira dela para cima, os dois anjos na cabeceira, Nossa Senhora no pé dela. Nossa Senhora falou assim, vem. E ela saiu. A alma dela saiu, segura na mão de Nossa Senhora e foi. Eu conto, o povo fala que eu sou doida. Mas isso é graça demais. Eu conto, o povo fala que eu sou doida. Na hora que levou ela, que Nossa Senhora segurou a mão de mamãe e foi, o telefone tocou. E você acordou com o telefone? Acordei com o telefone, voltei com o telefone. Que era. Eles só falaram assim, Rosimeire, você é filha da dona Nilza? Sim. Nós estamos precisando que você traga o documento dela aqui. Isso era 1h10 da manhã. Porque na hora que a chuva veio, eu olhei o relógio. Então isso era 1h10. Ele falou comigo, Rosimeire, nós precisamos que você traga os documentos da sua mãe aqui, que o médico quer conversar com vocês. Eu falei assim, minha mãe faleceu? Essa notícia nós não damos por telefone. Tipo, não dão, mas já tá dando, né? Mas assim, nossa, eu ia pedir pra você contar alguma coisa misteriosa das suas, você tá louco. Né? Então, assim, e assim, várias coisas, sabe? Assim, nessa minha jornada de
20 anos de renovação. Teve seus momentos de dúvidas também, né, Meire? Cara, Muito. não vai dizer que não, Até porque nós hoje. somos assim, né? Até hoje. Nós eu ainda somos tenho. muito necessitados de dar um ferrãozinho pra... Não, acreditar até nas hoje coisas. eu ainda tenho dúvida, assim, de muitas coisas. De muitas coisas, assim, muitas coisas que o Senhor fala, eu ainda pergunto, meu Deus, será que isso é... Desse jeito Será que é isso mesmo? mesmo? Assim, o Senhor mostra pra gente muitas coisas, você fala, meu Deus, será que isso aí é isso mesmo? Será que isso vai acontecer? Sabe? Então, várias dúvidas que a gente tem, sabe? E eu ainda falo assim, oh meu Deus, a gente é tão assim indigno de tudo. Meire, que na sua crença, o que é propósito de Deus muda? O que é propósito de Deus? É. Como assim? Vamos dizer lá, se Deus falou pra você que alguma coisa sobre alguém e você intercedeu mesmo. Não, Senhor, já teve isso, né? Não, alguém vai acontecer alguma coisa com uma pessoa e se você, não, Senhor, não faz isso não deixa dessa forma não. Muitas vezes na burrice da gente, na falta de fé, muitas vezes. Falta de fé, mas o que acontece? Porque Deus é muito claro. Deus é muito claro. Eu falo muito com a gente, Deus não é homem para mentir. Não é. Né? Mas Deus olha muito o coração. Porque muitas das vezes o Senhor determina uma vitória para você. Mas nós não nos permitimos ganhar a vitória. Não é Deus que não te deu. Foi você que por algum momento na sua história se desviou. Mudou o caminho. Mudou o caminho. Porque a hora que você encontrar o caminho, você vai encontrar o que o Senhor te falou. Tem pessoas que... Muitos exemplos, né? Que são pessoas que têm 25, 30 anos. Que o Senhor deu uma profecia para ela, uma promessa. Nunca foi realizada. Quando vai lá, a pessoa está com 100 anos, no último dia, a promessa se realiza. Porque naquele momento, a pessoa voltou para o caminho. Porque, igual eu falo, Deus é muito simples. Você não queira mascarar Deus, que você não vai conseguir. Você vai ficar doido. Ou você não vai acreditar, ou você vai ficar doido. Porque a simplicidade de Deus é enorme. Nós que somos complicados. Deus, ele não te condena. Mas nós, por causa do nosso pecado, nós mesmos nos condenamos. Porque tem as consequências também. Muito. Agora, realmente, Deus não te condena. Mas só você tem que as ele é justo. consequências do pecado, né? Tem as consequências. O sinal tá vermelho, você pode passar. Pode ir. Mas uma hora vai dar errado. A conta vem. Uma hora vai dar errado. Vai. E aí que o povo se perde, né? Porque eles falam, Senhor, por que o Senhor me permitiu? Mas por quê? Foi você que foi. O Senhor te falou, mas você foi. E Deus, assim, quando você quer seguir o caminho de Deus, um passo a mais que você dá, o Espírito Santo te chama. O coração da gente, é templo. É tanto que você fala assim, oh meu Deus, eu vou fazer isso. Na hora, eu falo, não vou fazer não, porque isso aqui vai dar errado. Vai dar ruim. Vai dar ruim. E o que a gente faz? Continua indo. Não vou fazer. Você continua indo. Aí vai lá na frente, acontece, oh meu Deus, por que aconteceu isso comigo? O que está acontecendo isso comigo? E aí? E o seu aviso que você teve lá fora, lá atrás? Na onde que ficou? É a velha história do barquinho. Do barquinho. Eu mandei tanta gente ajudar, mas você não escuta. Mas não escuta, ele manda, ele fala com o seu todo o tempo, entendeu? Porque nem todo mundo tem um dom de ouvir Deus com essa facilidade. Muitas vezes ouve, né? Mas tem uma dificuldade de entender o que realmente é vontade de Deus. Mas é o que aconteceu comigo, né? Aí Deus muitas vezes vai lá e chama alguém, né? Pra, muitas vezes direcionar pessoas. Para poder coisa. É o que eu falo, que aconteceu comigo. Porque o Senhor já tinha me chamado, né? E eu sabia, né? Das coisas que tinha, né? Para acontecer. E eu simplesmente não ouvi. Eu preferi... Deixa pra lá. Deixa pra lá, né? E ver o meu auge. Ver o meu auge. Que auge. Mas só que depois, né, que muita gente fala assim, nossa, você sabe que aí vem, né? As pessoas querem que a gente seja vítima. Isso. Né? Vem o vitimismo. Aí muitas das vezes, tanto que as pessoas te julgam vítima, que você acaba se sente vítima. Você acaba sendo
tinha Eu sou vítima. pobre coitado mesmo. Sou pobre coitado, né? Porque todo mundo chegou, dó, ó, coitadinha. Ó, Tadinha gente, dela. tadinha dela, tão cheia de vida, agora acabou a vida dela. Em vez Nossa, de falar levanta e anda. não, aí começou, mas só que depois que isso aconteceu comigo, né, e assim, poderia ter pensado que seria uma tragédia para mim, né, porque foi muitas coisas que eu passei nesse meio tempo de humilhação, né, nesse tempo que eu fiquei 2 anos, foi muita humilhação, muita. Só que após esse acidente, o Senhor só tem, como que eu vou falar? Só tem me exaltado. O Senhor só tem feito coisas para mim, se eu contar, ninguém acredita. Para começar, porque o Senhor falou comigo assim, faz o concurso. Mas que concurso? Faz o concurso. O que você tá falando? Que concurso é esse? Fiz o concurso, né? Fiz a inscrição no dia. Para poder fazer a prova, eu dormi dentro do ônibus. Nunca tinha ido para Belo Horizonte. Em vez de eu descer na Silviano Brandão, eu desci dentro da rodoviária. Como que volta? Já não sabe nem onde é que nem ia não, fazer. Eu fui a pé lá pro lado lá da Silviano Brandão, lá do centro, que eu nem sabia ir. Quase morri de tanto andar, sem aguentar andar. Mas cheguei. Achando que era pertinho. Cheguei. Aí, na hora lá para fazer a prova lá, eu não tava sabendo nem fazer meu nome. Eu só falei assim, Senhor, olha, tô fazendo a prova aqui, mas o senhor sabe que eu não sei nada. Manda um anjo inteligente fazer essa prova por mim. Você mandou um anjo inteligente, hein? Claro, que burra era, eu falei com o Senhor. Manda um pauzinho, tá? Eu falei com ele. O povo ria até quando eu conto, mas eu falei com o Senhor, conversa minha com o Senhor. Lá, naquele momento ali da prova, foi, Senhor, o senhor sabe que Rosimeiro não sabe fazer essa prova, não. Manda um inteligente aí. Manda um anjo inteligente fazer ela por mim aqui. E realmente ele mandou. Fiquei em 25º lugar de 12 mil pessoas. Nossa. Né? O anjo que ele mandou, inteligentérrimo. Agradeço até hoje. Mas, Senhor, obrigado. O senhor escolheu um bom lá. Mandou um bom pra mim, porque sabia que eu... Agora me pergunta como que eu fiz a prova, não sei. Me pergunta se alguma coisa da prova, não lembro. Você sabia? Você já nada, nem eu nunca estudei para concurso. Então mandou o anjo. Fui trabalhar. Ó, se deixar, eu vou contando história aqui até. Fui trabalhar. Cheguei lá na Copasa lá. Eles me falaram assim, Rosimeiro, nós temos horário aqui de 2 às 8. Eu só falei, meu Deus, como que eu vou para renovação? Como que eu vou para renovação e como que eu vou trabalhar? E para renovação também. Que era em Belo Horizonte? Você tinha que era em Belo Horizonte. Eu saía todo dia 9 horas da manhã, chegava 10, 11 horas da noite, todos os dias com o João Vitor pequeno. Eu falei assim, meu Deus, como que eu vou fazer? Então já tinha o quê? Mais ou menos 1 mês, 2 meses que eu estava lá. Eu cheguei para um encarregado e falei para ele assim, olha, eu sei que todo mundo tem história triste, né? Todo mundo tem sua história triste. Minha, Mas eu queria saber de você se teria possibilidade de você me transferir para o horário da manhã, que era de 8 às 2, porque na época era greve, estava tendo greve, eu tinha que ir para o aeroporto, eu chegava em casa... Era época de protesto, aquela confusão, né? Eu chegava em casa, era 3 horas da manhã, para sair 9 horas. Nossa, não, fica se viesse dormindo lá, tava louco. Foi garra. Aí eu cheguei para ele e falei com ele assim, Rosimeiro, tem pessoas aqui que tem 11 anos, que está aqui nesse setor, almejando a vaga para de manhã. Eu falei com ele assim, eu não gosto muito de conversar, não. Eu não gosto de conversar, não. Mas você sabe quem que é o dono dessa empresa aqui? Você já pelou também? Falei com ele. O povo tudo riu de mim. Você sabe quem que é o dono dessa empresa aqui? Ele falou assim, não sei, claro que é. Você não sabe, não. O dono dessa empresa é meu pai. Eu vou falar com ele pra me passar pra de manhã, porque se orar pra mim de tarde, não dá, não. Você é a pelona também, né? Falei com ele. Falei com ele assim, eu vou pedir. Você sabe quem que é o dono dessa empresa, né? O dono disso tudo aqui é meu pai. Aí eu vou bater um papo com ele. Vou bater um papo com ele, porque eu vou passar para de manhã, porque se orar para mim não dá mais, não. Tinha 2 meses que eu tava lá. Já tá querendo chegar e sentar na janela. Falou comigo,
E ele falou comigo assim, não tem nem como. Primeiro, Rosemary, você tá no operacional pra passar. Só quem tá de manhã, só quem trabalha no comercial. Eu falei, não tem problema não, meu filho. Gente, eu sou costa quente. Eu sei com quem eu falo. Eu sei com quem eu falo, eu vou falar com meu pai. E o pessoal até hoje ri de mim. É seu pai que é dono lá? Eu falei assim com ele. E eles tudo riram, minha filha. Falei, senhor, o senhor me conhece. Me passa pra de manhã. Não sei como o senhor vai fazer. O senhor é dono de tudo, então arruma uma vaga pra mim de manhã aí. Porque pra mim à tarde não dá. Deus é tão maravilhoso que tinha uma moça que sentava ao meu lado. Sabe? Ela não era muito, gostava muito de mim, não. Nem assim, chegava a fazer o serviço Não dava dela. muito assunto, Não dava muito assunto. Normal. Acho que ela achava que eu conversava muito. E era mais calada, sabe? De repente, eu escutei ela falando que iria mudar de setor. Ela tá assim, eu vou mudar de setor. Falou com a outra. Né? Não que eu tava bisbilhotando, mas por acaso eu escutei. Ela falando Quem que... fala muito, escuta muito, né, Nery? que ia mudar de setor. Aí eu cheguei pra ela e falei com ela assim, você vai mudar de setor? Ó, menina, que bênção, parabéns. Que dia que você vai? Isso era o quê? Uma quinta-feira. Ela falou comigo assim, sexta é meu último dia. A partir de segunda eu tô no outro setor. Tanto que ela tá lá no outro setor até hoje. Eu falei assim, não, menina, que bom, hein, que você vai mudar. Muda de lugar comigo? Troca de horário comigo? Na sexta-feira eu venho de manhã, você vem de tarde? Olha pra você ver, a inteligência do Espírito Santo. Se fosse você mesmo, eu não ia pensar nessa jogada. Que dia que eu ia pensar isso, menina? Que capacidade que eu tinha de pensar isso? Vem pra mim de manhã, deixa eu vir pra você de manhã e eu venho à tarde, porque aí a partir de segunda-feira eu já assumo esse horário. Não tinha nem 3 meses de... Já tá chegando, você tá na janela. Aí ela pegou e falou comigo assim, se isso não for impactar em nada comigo, beleza. Eu já sabia que era meu pai que já tava mexendo os pauzinhos, né? Fui na onde? No meu supervisor e falei com ele assim, fulano trocou de horário comigo, que ela quer ir pra tarde, e eu vou trocar com ela de manhã, porque você podia trocar assim, ou tem uma vaga ou alguém quisesse. Uhum. Ela tá assim, ela aceitou? Então chama ela aqui. É verdade, Mônica? Você tá trocando de horário com ela? Tô trocando com ela, eu vou, sexta-feira eu venho à tarde, ela vem de manhã, pra mim vai ser até bom, porque eu tenho que fazer eu ia até de olhar aqui, porque eu tava precisando do horário da manhã, pra mim não trabalhar, e pra mim vai ser tranquilo, eu venho à tarde. Bom, depois sai a escala, que eu teria que trabalhar no domingo. E ela falou comigo assim, não troco mais com você, porque eu já estou saindo desse setor, sexta é o último dia. Se for pra mim trabalhar no domingo, eu não troco mais. Eu falei, oh meu Deus, corri no gerente. Fui a ele e falei assim, olha, Ricardo, tá acontecendo isso, tal, mas ela não tem disponibilidade de trabalhar no domingo. Eu venho no domingo, pra mim eu já tô na escala, pra mim eu venho sábado, eu venho domingo. Tô tranquilo. Eu venho, mas eu quero meu horário, que eu já troquei com ela na segunda. Ele foi e falou comigo assim, não, nem você nem ela precisa vir, não. E quem apareceu na segunda? Rosemary. Linda e plena. Na segunda-feira, que deu um bafafá. Todo mundo achou ruim. Todo mundo achou ruim. Todo mundo foi atrás dos encarregados, foi atrás de todo mundo. Ninguém nem entendeu como é que Ninguém nem entendeu, mas Rosemary, com 3 meses, menos de 3 meses, passou por horário que tinha gente de 11 anos querendo. Mas você não sabe conversar com o pai, né? Aí, bom... Nesse meio tempo, eu só falei com o Senhor, só tá me passando que isso é temporário. Né? Que eu preciso ir para Pedro Leopoldo, porque eu tenho um filho para criar lá, eu preciso da renovação. Aí eu já comecei para renovação. E falei, Senhor, eu preciso. Fiquei 2 meses, praticamente, sem ir na renovação. E falei, Senhor, eu não tô reclamando. O Senhor sabe que eu não tô reclamando. Mas... Você falou que pode pedir. Aí eu queria ver com o senhor, só tem jeito de só me levar lá para Pedro Leopoldo, porque assim, eu tô cansando demais aqui. Tá muito difícil para mim. Tem como o senhor me levar para Pedro Leopoldo? Aí fui no pessoal, fui investigar. Copasa não remaneja ninguém. Não remaneja. Ainda mais para Pedro Leopoldo, que é dito menor, né? Que não tinha vaga, porque aqui não é distrito. Não tem vaga para Pedro Leopoldo. Eu falei, Senhor, eu só saio daqui e for para Pedro Leopoldo. E não demora muito, o senhor sabe que eu não tô aguentando ficar muito aqui, não. Assim ia ser um pouco. Não tô dando conta, que para mim tá muito difícil. Aí, e fui esperando e orando. Agora, isso eu já demorei muito tiquinho.
Foi um ano. E o pessoal tinha gente que tinha 11, 12, 13 anos, 20 anos lá, doido para sair do setor, mas não conseguia. Tinha pessoas, tinha uma que morava em Curvelo, a família dela, o marido, todo mundo lá em Curvelo, e ela ficava a semana toda em Belo Horizonte, luta, né? E ia para Curvelo no final de semana. Porque a Copasa não remaneja. Eu falei, Senhor, eu sei, mas dá um jeitinho para mim aí, porque eu preciso ir para Pedro Leopoldo. E o que é que o Senhor... Eu falo, gente, não que eu sou importante, mas eu rio, eu comento com o pessoal, comentei com o pessoal, gente, o meu pai acabou com esse setor para me tirar daqui, porque vocês não queriam me tirar. Meu pai é chato, né? Não é brinquedo, não. Com a causa, não tem. Com um ano que eu estava lá, o setor acabou. Extinguiram o setor. Mas para onde ele foi parar? Aí o RH me chamou. Rosimeire, você sabe o setor está acabando, nós estamos terceirizando, né? E nós estamos fazendo reunião com todo mundo, nós estamos tendo muita dificuldade com você, né? Porque eles pegaram as pessoas para treinar os terceiros e você não quis ir. Eu falei, não vou. Não vou, porque na hora que minha vaga em Pedro Leopoldo sair, vocês não vão me falar. Então eu vou ficar aqui esperando minha vaga. E tu lá, e não fui. Não vou, porque se meu Deus tá fazendo, meu pai tá fazendo tudo isso aqui pra mim sair, eu vou caçar outra coisa. Eu fiquei aqui. Aí eles me chamaram lá e falou comigo, seu Osmeirão, o negócio é o seguinte, nós estamos tendo muita resistência ao CU, não tem vaga em Pedro Leopoldo. Se você não aceitar a vaga que nós estamos querendo te dar, que queria me levar para Lagoa Santa, se você não aceitar a vaga que nós estamos querendo te remanejar, corre o risco de você ser demitido. Eu falei, demitido eu não vou ser. Então, eu só saio daqui para Pedro Leopoldo. Tá assim, você tem certeza, Osmeira? Absoluta. Me deram o cargo lá na área de técnico de enfermagem lá, né? Eu não aceitei, só vou se for para Pedro Leopoldo. E fiquei. E eles me fazem chantagem, eles fazem chantagem psicológica. Bota uma pressão, né? Colocaram pressão em mim, eu falei, gente, pra mim você pode pôr a pressão que for. Meu pai é dono de tudo aqui. Ele falou comigo que eu vou para Pedro Leopoldo. O que eu vou ficar estressada com vocês? Aí eles me chamaram de novo na RH. Tem jeito pra você, não. Danada, eu sei, Rosimeire, não tem jeito não, viu? O gerente lá do Pedro Leopoldo tá ali, quer conversar com você, porque não tem vaga lá em Pedro Leopoldo, mas nós tivemos que criar uma vaga para você lá em Pedro Leopoldo. Nós tivemos que criar uma vaga para você. Não tinha vaga. Nós tivemos que criar uma vaga para você em Pedro Leopoldo para você ir para lá. Eu tô assim. Preocupado. Não, acho que eu assino aqui para mim. Que dia que eu vou? Amanhã eu preciso vir mais, né? Aí eu conversei com o gerente, né? Tal, explicou, tal, fui. Cheguei aqui no Pedro Leopoldo para trabalhar. Só que eles me levaram lá pro escritório, lá naquele morro da Copasa. Uhum. Cheguei lá, não gostei. Não gostei de lá. Eu também sou chata. Não gostei de lá, não gostei mesmo. Eu só falei, Senhor, não gostei daqui. Aqui não é meu lugar ainda. O senhor vai me levar lá pra agência? Lá pra baixo? Então eu vou esperar. E eles falaram comigo assim, Rosimeire, impossível. Tudo é impossível pra esse povo. Nunca vi. É impossível você ir pra agência, não tem como. Mas é bom falar que é impossível, né? Que aí tem. Porque, meu Deus, é o Deus impossível, né? Ele falou com o Rosimeire, não tem como você ir pra agência. É impossível você ir pra agência. Eu tô assim, tá. E fui trabalhando. Isso eu fui pra lá em agosto. Que eu vim pra Pedro Leopoldo. Quando foi setembro, eu saí de férias. Já vim com férias. Saí de férias. Quando em outubro que eu voltei, eles chegaram pra mim e falaram comigo, você tem interesse de ir lá pra baixo ainda, pra agência? Tenho. Por quê? Porque tá vindo um gerente aqui, a fama dele é muito ruim. E tem pessoas com desvio de função aqui. E o rapaz que tem a vaga lá na agência, ele não está ficando lá. Ele faz serviço fora. Que ele não aceita ficar na agência. Ele está como atendente. E como você veio com sua vaga, criar uma vaga para você que não existe, nós podemos pegar a sua vaga, transferir ela, passar para ele e você fica com a vaga dele lá. E eu falei, não, tio Assino. E isso qual é o meu lugar? Qual é o meu lugar? E isso eu tô lá, já tem o quê? 10 anos.
Agora você quietou, né? Agora quietei. Agora Agora eu tô quieta. Aí me mandaram pra plataforma digital. Eu falei, nem Deus. Complicou a vida? Aí eles falaram comigo Então, bom. aí eles falaram comigo que não tinha jeito de eu sair da plataforma mais. Não tem como, Rosimeira. A plataforma Copasa não vai remenagear você. Pra plataforma. Sair da plataforma digital. Só ficar no Zap. Aí não, né? E você que gosta tanto de Tati a Tati, conversar com o povo né? o tempo inteiro, minha filha. Minha filha, o povo mó bagunçado, minha filha, nesse período, o povo nas redes sociais xingando o menino, o Ministério Público, todo mundo atrás, minha filha, para poder... Atendimento, minha filha. Rosimeira, tem como você ir pro presencial para ajudar lá? Por que não falou antes? Então, assim, se eu for contar as várias histórias, né, que eu tenho na minha vida de Milagres. de milagres. De impossíveis realizados, né? Começando também por João Vitor, né? É. Que João Vitor, você já conhece muito bem a história, né? Que eu não podia ter filho, né? E eu falei com o Senhor, Senhor, será que o Senhor me dá um filho? Mas para mim não precisa ser gerado no meu ventre. O Senhor sabe que eu não ligo para isso. Porque eu acho que amor é amor. Né? Se você tem amor, você tem. É. Porque se você não tiver um amor com um filho que não é seu, você também não vai ter um amor nem com um filho que é seu. É, verdade. Né? Isso aí, eu tenho muito que. Você gosta, você gosta. É. Não tem como. Então eu falei, Senhor, não tem necessidade, não precisa não. Eu dessa vez não estou exigindo do Senhor, não. Se o Senhor quiser me dar, porque os médicos já falaram comigo que eu não tenho possibilidade de ter filho. Mas se o Senhor puder me dar um que de repente tá aí sofrendo, né, chorando aí, não tá precisando de uma mãe, eu tô aqui. É tanto que eu falava com o Jefferson, eu xingava até, que eu já imaginava um grandão já deitando. Já pegava no grandão. Da mamadeira, isso. Eu já imaginava que já ia ganhar um grandão já. Né? Eu já até imaginava, já dormi no canto meu mais Jeff, que é meninão lá, ou meninona lá no nosso canto. E lá na igreja, né? Tava lá aquela oração intensa. Vocês estavam no dia? Eu acho que eu tava. Você tava. Acho que eu tava. Aquele calor intenso da oração. E eu falei, Senhor, se eu encostar aqui nessa irmã, eu sei que o Senhor vai me curar. Na hora que eu fui rastejando, pus as mãos assim na perna dela, o Espírito Santo só virou para mim e falou comigo, por que demoraste? E ali mesmo minha cura aconteceu. Minha cura veio e que foi aquele momento maravilhoso. E o Senhor na hora falou comigo que seria um menino, né, que ele viria, né, para poder pregar a palavra dele e o amor da mãe dele. É assim como saiu da sua boca a profecia que ele chamaria João Vitor. Vitória de Deus, né? Vitória de Deus. Depois só veio confirmação, né? É. Que o nome deles, que eu pensava no nome Rafael. E o Senhor falou na boca sua, né, Zé Ronaldo, que o nome dele seria João Vitor. E tá hoje aí, né? O João Vitor. Vitória dia após dia. Que seria, que é, né? Vai pregar a palavra, né? E falar do amor. Eu tive várias oportunidades, eu tive dúvidas muito na minha vida. Quem não tem, né? Se eu ficaria na igreja católica ou se eu iria para outras igrejas. É tanto que lá onde que eu trabalhava, porque tanto que eu, assim, minha convicção era tão grande, né, que Deus faria para mim, que já chegou um pastor lá que trabalhava comigo e falou comigo. Te assediando. Me assediando. Falou comigo assim que não existe isso na igreja católica. Ele falou que não existia isso na igreja católica, que o meu chamado era muito forte, né? E que outras igrejas estariam de portas abertas, porque o meu dom estava desperdiçado, que eu teria que estar para lá, né? Para realmente pregar a palavra de Deus. Mas o meu temor era tão grande. Por quê? Qual que é o meu temor? Porque eu sabia da profecia de João Vitor. Não por mim, mas por João Vitor. Por quê? Que caminho que eu ia levar para ele para falar do amor da mãe dele? Qual caminho que eu levaria ele para falar do amor da mãe dele? E quem seria cobrado? Não seria ele. Porque ele não foi instruído. Você que tinha desencaminhado o negócio, né? Eu tinha que encaminhar ele. Então, contra
A minha vontade era, né? Porque minha vontade, agora não, agora eu tô mais tranquila. Mas naquela época minha vontade era gritar do amor de Deus, gritar das coisas de Deus, gritar da palavra de Deus, gritar das coisas que Deus realiza na vida da gente, basta se acreditar de tudo. Então, muitas vezes eu me sentia calada. Sim, eu não tinha sim. oportunidade De na igreja. botar, expor as coisas. Né? Eu não sabia como fazer a essa exposição, porque, Muitos infelizmente. gente taxa de louco, de doido. De louco. Eles ainda me né? taxam ainda, né? Né? Mas só que agora. Louco controlado. Agora eu tô tomando Gardenal. Entendeu? Então, assim. Mas o meu temor é muito por causa dele. O que seria de mim lá na frente quando viesse? Como é que vem a cobrança? Nós falamos aqui, né? Você pode fazer o que quiser, mas depois você tem um preço a pagar, né? A pagar. E ainda falando ainda de Nossa Senhora, tô até lembrando aqui também de um caso aqui. Aí, gente, lá vai eu. Lembrando de um caso aqui, antes da minha mãe morrer, eu sonhei, eu tive uns quatro sonhos nessa espécie, que eu estava assim, perto de um abismo, tinha uma escuridão, tinha uma escada enorme, sabe, uma escadaria enorme, e lá no alto tinha um tanto de anjo ao redor, tanto de anjo, e lá no centro tinha um lago, que era o Lago da Vida, e tinha um altar. Nesse altar tinha um sol, tipo um sol queimando, um fogo queimando, e os anjos lá cantando. Só que eu não conseguia entrar. Eu tentava entrar, mas eles fechavam, se não deixavam entrar. Eu tentava entrar, eles fechavam, não deixavam entrar. Depois que mamãe faleceu, eu sonhei uma vez só depois. Aí eu entrei. Eu entrei de cabeça baixa, né? Quando eu olhei, ela estava em pé também, junto com esses anjos, mas só que ela não estava na feição que ela morreu. Ela estava nova, mas meu coração viu que era ela, no corpo novo. No meu coração viu que é ela. Ela estava com uma veste branca, né? Só que ela estava dormindo. E não sei se foi o anjo que falou comigo. Ela dorme ao sono do cantar dos anjos. Nossa, que lindo. Ela dorme ao som do cantar dos anjos. Aí eu não voltei lá mais. Eu não voltei mais. Teve um tempo agora que eu sonhei também. Eu falo que é sonho. Eu sonhei que eu fui para este lugar. Só que eu não fui lá nesse primeiro céu. Então, via, mas não... eu acho, eu não tenho entendimento para isso, que esse é o primeiro céu e depois tem outros céus. Aí esse céu, minha mãe está esperando o julgamento. Só que ela está esperando o julgamento dormindo, porque ela não foi para o purgatório. Aí, na hora que eu olhei, nessa outra oportunidade que eu fui, não entrei lá. Eu fiquei nessa escada, eu olhei para baixo. Na hora que eu olhei para baixo, gente, vocês não têm noção o que é o purgatório. Vocês não têm noção o que é o ranger de dente, o sofrimento que é. Aquelas almas todas escuras subindo. Gente, é um sofrimento intenso. Lá no fundo, fogo. E elas são queimadas, tá? No purgatório tem almas que são queimadas também. É um sofrimento, gente, é uma dor tão grande que vocês não têm noção. Na hora que eu olhei para cima, que eu fiquei tão desesperada de ver aquele sofrimento ali daquelas almas no purgatório, quando eu olhei, adivinha quem vinha descendo? Nossa Senhora. Gente, mas um vestido, um branco, que não existe na Terra. Não existe, cheio de pérolas, mas não existe. Ela veio, né? Ela veio, desceu, não falou nada comigo, desceu, olhou para baixo e as lágrimas dela consolavam as almas lá dentro do purgatório. E eu falei, meu Deus, mas Nossa Senhora consola as almas com as lágrimas. E aquilo ficou na minha cabeça. Quando foi outro dia, eu dentro de um ônibus, assim, aleatório. Eu até contei com a Thaís, que eu tenho muito aleatório. O Senhor falou comigo que aquelas lágrimas, não é porque Nossa Senhora chega e chora pelas almas. Aquelas lágrimas são as nossas orações. Quando a gente ora pelas almas, não é que você vai orando, você já vai julgando a oração para as almas, não. Aquelas orações suas, quando é oração verdadeira, vai para Nossa Senhora, que se transforma em lágrima
Para virar consolação. Para virar consolação das almas. Nossa, que maravilhoso. Aleatório que dentro do ônibus o Senhor me falou que o significado, por que Nossa Senhora chora diante das almas do purgatório. Não é que ela chora. Ali É consolo. É o consolo. Ela está Na levando... verdade, são choros de pessoas que estão orando por aquelas que partiram. Por aquelas que partiram. Aí quando a oração é sincera, Nossa Senhora acolhe. Tem muitos que não acreditam na oração para as pessoas que já partiram. Tá. É porque eles acham que eu tô orando, Rosimeire, tô orando, e a oração já cai lá para aquela alma. Não é. É intercessão, né? Na verdade, isso só intercede. Mas eu também pensei que era isso. Você orava, intercedia, pedindo pelas almas, já caía lá nela. Não. A gente é só intercessor diante de Deus. Só intercessor. Né? Aí quando a sua oração... A gente pede para alguém maior, vamos dizer assim. Nós não temos poder nenhum de... Quando a sua oração é sincera, é realmente uma oração sincera, muitas vezes com um ente querido, ou sei lá, alguém ali, ela se transforma em lágrimas para Nossa Senhora ir lá consolar. Que maravilha. Meire, como é que a gente faz para encontrar esse Deus maravilhoso que você fala aí? Uai, é encontrar, né? É na simplicidade. Você não precisa de muito. Eu falo com o pessoal, a gente não precisa. Porque, pelo tudo que eu ouço até hoje, eu não sou muito entendedora, sabe? Mas tudo que eu vejo, assim, se entender mais, nós estamos ferradas. Né? As maiores coisas, as maiores realizações de Deus são tudo com as pessoas humildes. Simples, né? Simples. Eu não falo que você quer ser simples, que você não tenha dinheiro, não tenha posse. Porque muitas vezes as pessoas também têm muita posse. Simplicidade de coração. Simplicidade de coração. Porque para Deus você não precisa inventar. É porque é igual você fala, a forma de você falar com Deus, né? Muitas vezes a gente caça tanta palavra chique lá. Né? Não precisa. Você tem e você fala assim, como se fosse tete a tete. Né? Eu tô aqui conversando com você, batendo papo com você, meu Deus. Mas é o que tem. E ele fala com a gente o tempo inteiro. Ele fala e... Nossa, eu penso, né? Se eu não fosse tão pecador, eu acho que ele falaria... Até mais. Talvez falar mais e tu escuta. Eu não escuto, porque as coisas dos dia a dia da gente também sufocam a gente muito. Muito cansativo, né? Muitas vezes, né? Correria, as família, família, trabalho. Tudo. E muitas vezes você está achado até de louca. Né? Muitas coisas... a gente começa a achar que a gente tá doido mesmo, né? Eu achava que eu tava doido, agora já. Já acostumou, já? Já acostumei, o povo já sabe que eu sou doida mesmo. Então, assim, é a simplicidade. Hoje você tá na renovação ainda, Meire? Vou pregar hoje, né? E que dias as renovações são todos que dias? Fala pro pessoal aí, quem quiser lá. Gente, quem quiser nos presenciar esse Deus maravilhoso. Esse Deus maravilhoso, esse Deus que nós somos só canal, né? Que liberta. E uma coisa, gente, muito assim, que eu friso muito, nós servos, nós pessoas que frequentamos a renovação, ninguém faz nada. Porque nós não temos poder para nada, porque se eu tivesse, eu faria pela minha família. Eu não tenho. Quem tem é o Deus que está em você. Se você for em busca desse Deus, você vai encontrar. Porque se você for baseado no homem, você vai cair, porque o homem também cai. Uma hora ou outra nós vamos cair, é normal. Uma hora ou outra você cai. Então, assim, é toda quarta-feira, aqui na Igreja Santo Antônio, na Lagoa Santo Antônio. O grupo começa às 7h30 e termina mais ou menos 9 horas. Né? E vai ser um prazer. E ainda, convidando, no mês de agosto, né, nós estamos fazendo um seminário para as famílias, glória a Deus. Toda quarta-feira vai ter um pregador de fora, né? Vai falar do tema namoro, noivado, casamento, família. Né? E o último dia tem a confraternização, também tem um pregador também, para a gente falar sobre obediência. Né? Então tá todos convidados, vai ser um prazer receber todo mundo lá. Galera, não percam a oportunidade. Não percam. Não duvidem do poder de Deus. Não duvidem. Porque Deus é o Deus do impossível. E não tenham medo de quando você chegar, colocar os seus pés naquela igreja e você ser assim, abraçado, dominado pelas suas lágrimas. Isso é o Espírito Santo de Deus te abraçando, te acolhendo. Deus movimentando. Isso mesmo. Meire, muito obrigado. Você contou um pouquinho para nós, tá? Eu que agradeço muito. Com você. A gente tem tanta pouca oportunidade de conversar. Demais. Né? A gente corre tanto dia a dia, mas você é uma pessoa super especial. Você falou que eu não sou uma pessoa simples. É simples sim, mas você tem uma história de vida. Você não imagina o tanto que as pessoas sentem força em você. Você, na sua família. Você é espelho, sim, para muitas pessoas, Jesus, né?
é caminho, né? Que Deus possa continuar te abençoando, Amém. multiplicando as suas forças, né? Amém. Nós E te todos. dando muita força para continuar essa luta que não é fácil, mas não, né? Mas um dia Deus vai chamar a gente e nós vamos descansar lá. Pode demorar um pouquinho, né? Não, eu Não tem não tenho problema não. Eu não tenho pressa nenhuma. Assim pode demorar a chamar, não tem problema não. Mas muito obrigado, Ney. Obrigada a você, Ronaldo. Falou, Podcast PL. Tamo junto, galera.